Boa noite você do Instagram e boa noite você do YouTube. Hoje é o nosso terceiro dia do Bloquinho da Mayra. Vou esperar vocês todos entrarem. Como é que vocês passaram ontem? Ontem, domingo de carnaval, hoje segunda-feira de carnaval. E a gente entra mais uma noite para passar o nosso carnaval juntinhos. Boa noite, Catiane. Boa noite, Amor com Caridade, Letícia. Beatriz, boa noite. Boa noite, Michela. Boa noite todo mundo que está entrando também no YouTube e todo mundo aqui do Instagram. Boa noite, Deninho, meu amigo. Boa noite, querida. Como você vai, Vanessa? Boa noite, Márcia. Boa noite, Fabiana, amada, Renata Tito. Como vocês estão nessa noite tão bonita? Ó, muita gente no YouTube também. Roseclé, Ana Freitas. Boa noite, Sadrine, Viviane, Amanda Moreira. Quanta gente bonita entrando aqui também. Sandra, muita gente boa entrando nesse momento. Boa noite, meus amores. Hoje é o nosso terceiro dia, né, do Bloquinho da Mayra. E aí a gente tem só amanhã. Então tá quase acabando, né? Boa noite, Lala de Titia. Um beijo, meu amor. Tia Iê te ama. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Ludmila no YouTube. Juliana no YouTube. Beatriz Leonardo no YouTube. Valdirene. Olha que coisa legal, né? A gente poder transmitir pelas duas plataformas. Porque aí as pessoas que não têm Instagram podem acompanhar pelo YouTube e vice-versa, não é? Pois bem, ontem a gente começou o nosso bloquinho falando um pouquinho sobre luto, falando um pouquinho sobre o dia a dia, e hoje também a gente vai começar assim. Vamos começar um pouquinho falando sobre o que é que vocês estão achando do carnaval, o que é que vocês estão achando da mistura sacra com a mistura, né, de festa. Mas antes vamos fazer a nossa oração inicial, né? Pra gente começar muito bem o nosso bloquinho de hoje. Vamos fazer a nossa oração inicial, fechar todo mundo os olhos materiais, sentar confortavelmente onde você estiver, na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, onde você estiver, quem estiver trabalhando nesse momento ou se preparando para sair. Vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais para pedir a Deus nessa noite por todos os foliões do Brasil inteiro que estão comemorando essa festa, cada um ao seu jeito. Pedir a Deus que proteja todo mundo que está nas estradas, né, voltando ou indo para algum lugar. Pedir a Deus que proteja todo mundo que está nas praias, nos rios, nas cachoeiras. Todos que estão curtindo esse feriado da sua forma, que Deus possa botar a mão e protegê-los. Pedimos ainda a Deus Pai Todo-Poderoso que visite cada lar, cada irmão em estado de necessidade nas ruas, que eles possam receber o auxílio dos anjos encarnados, que possam ir voluntários, caridosos, que possam ajudar o que comer, o que beber e o que vestir. Pedimos ainda a Falange de Bezerra de Menezes que visite todos os hospitais e todas as casas onde os nossos irmãos sofram a mazela física, que eles possam ser amparados e conduzidos e que seja ofertada a cura a quem for de cura. Pedimos ainda a Nossa Senhora, nossa mãe por adoção. Abençoa cada enlutado, Senhora nossa, que está nesse momento. Coloca eles no teu colinho maternal, dá um refrigério às suas almas. Pedimos ainda que pegue todos os nossos filhos no colo, aqueles filhos que as mãos físicas já não podem mais tocar. Coloca eles, Senhora nossa, em teu colo maternal. Pedimos por todos os irmãos que estão em casa sofrendo com a depressão, com a tristeza, com a desilusão, aqueles que estão passando pela separação conjugal, aquelas famílias que estão em contenda. Que a Rainha da Paz possa oferecer a paz a eles, ofertar o amor. Pedimos por todos os desempregados do mundo inteiro, que abram-se as portas e as janelas do emprego. Pedimos por todas as casas espíritas, centros espíritas, terreiros, templos, igrejas, qualquer lugar que professar a fé em nome de Deus, que Jesus ali e a falange amiga possa estar.
Pedimos ainda pelos nossos irmãos que não têm a crença, mas que praticam a caridade cristã, que eles possam ser muito abençoados. Pedimos por todos os nossos filhos. Vamos pedir hoje especialmente pelos jovens que foram ao carnaval, que foram às festas, que foram comemorar a sua maneira, a maneira que a juventude às vezes escolhe. Talvez nem é a tão correta, Senhor, mas é a que eles escolhem. Nesse momento nós te pedimos, os protegem nas festas, nos bailes, protege nas estradas e que eles possam, abençoados, voltar para casa. Tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. É muito importante, né, que a gente peça a bênção de Deus, que a gente peça a proteção de Deus para todo mundo que hoje decidiu ir para as festas, para todo mundo que hoje decidiu comemorar o carnaval à sua maneira. Porque as pessoas não saem de casa querendo fazer o mal, elas saem de casa querendo se divertir. E não cabe a nenhum de nós julgar como cada um se diverte. Mas todos nós, como cristãos, como amigos, como irmãos, devemos pedir a Deus que proteja todos eles, principalmente os jovens, né? Para que eles possam voltar bem para casa, para que eles possam ser abençoados, protegidos em tudo. Que possam ser abençoados na saída e na vinda também, não é? Olha, vou começar dando um aviso extremamente importante. Não caiam no golpe, na fraude da carta psicografada. A Casa da Caridade não vende qualquer serviço que seja, qualquer trabalho que seja, muito menos carta psicografada. Eu não tenho o WhatsApp pessoal para venda de carta, eu não tenho rede social com o nome Mayra Rocha, eu não vendo carta e eu não mando carta online. Eu não mando carta por e-mail, eu não mando carta pelo WhatsApp, eu não mando carta em nenhuma plataforma. Por favor, não comprem essas cartas. Principalmente quando tem lá o pedido de dinheiro, quando tem o pedido de formulário. Não façam isso. Denunciem esses canais que estão sendo criados. Principalmente o WhatsApp. Não é o meu WhatsApp. Não é o meu WhatsApp. Eu não mando WhatsApp para ninguém. Para ninguém. Principalmente vendendo carta. Isso não existe. A gente denuncia, os perfis caem, mas eles criam novos perfis, não é? Então não caiam nisso. Por favor, denunciem os sites, denunciem as contas e, por favor, abram um boletim de ocorrência eletrônico. As delegacias eletrônicas hoje estão em pleno funcionamento. Abram os boletins eletrônicos e conversem com o banco para eles fazerem a devolução desse dinheiro, tá bom? Isso não existe, isso não existe. A Casa da Caridade não vende carta psicografada e não vende trabalho nenhum. Eu, Mayra Rocha, não cobro por carta e não faço carta online. Não tem nenhuma possibilidade de você receber uma carta psicografada pela médium Mayra, por WhatsApp, por e-mail, por tudo isso. Então, por favor, não caiam nisso. Denunciem, abram um boletim de ocorrência eletrônico e avisem ao banco de vocês. Tem sites cobrando R$39, R$89, R$85. E inclusive agora criação de WhatsApp com DDD 61, o que faz as pessoas acreditarem que realmente possa ser da casa, mas não é. Não existe possibilidade de eu enviar uma carta eletrônica, né, uma carta por meios eletrônicos para vocês, tá bom? Não tem carta via WhatsApp, não tem carta via e-mail, carta psicografada só em Brasília e de forma presencial. Denunciem. E o pior é que a Casa da Caridade abre um BO atrás do outro, um boletim de ocorrência atrás do outro desses sites, mas eles vão criando cada vez mais sites. Agora tem o WhatsApp, eles pegam uma foto minha que eles estão usando, é a foto do perfil do YouTube. Não existe. Não é o meu WhatsApp, não é o meu WhatsApp.
eu não trabalho de forma online, tá bom? Não trabalho de forma online. Os únicos trabalhos online são esses das lives, tá bom? Quem responde o Instagram é a Will ou o Everton, certo? Will ou o Everton respondem o Instagram. E quando é necessário, quando tem algo que é privativo para mim, eles me passam para que eu possa responder. Isso, eles estão pegando os vídeos das cartas de Franca. Então eles colocam os vídeos, o que faz com que as pessoas acreditem que é meu. Mas essas cartas são as dos vídeos de Franca e que estão públicas, tá bom? E que estão públicas. Denunciem, por favor. Denunciem esses perfis, esses sites, esses WhatsApp. Se você receber um WhatsApp meu, pode denunciar, não sou eu. Vocês sabem que a regra não é que eu vá atrás da família. A regra espiritual que eu tenho é que a família chegue até mim, entendem? Então eu nunca vou enviar um WhatsApp para você para fazer uma carta. Pois bem, gente, eu não tô doente. Assim, tô, né? Porque essa alergia que eu tenho. E aí hoje eu fui numa cachoeira lindíssima, muito bonita mesmo, assim, um paraíso, uma visão mesmo do paraíso, né, da natureza. E é tão bom tomar banho de cachoeira, água gelada, só que a minha alergia piora muito. Aí eu começo a falar assim, que nem você. Olha, Sayonara, você tem toda a razão. Inclusive eu vou pedir um cafezinho aqui pro meu irmão para ele pegar um café para mim, porque eles acharam que eu não tô tomando café, viu? Eu trouxe a máquina de café. Se vocês querem saber onde eu vou, eu levo a minha máquina de café. Não posso ficar sem minha máquina de café, não posso. E eu trouxe ela também pra cá, viu? Pois bem, antes da gente começar a falar sobre o nosso ponto, vamos abrir para perguntas? Vamos abrir 2 perguntas no Instagram e 2 perguntas no YouTube, tá bom? Vou começar pelo Instagram, vão lá colocando as perguntas que eu vou olhando. Eu vou olhando nos 2 lugares, tá? Alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre tudo, não tem... Fofuxa não faz uma pergunta, mas diz: Mayra, meu marido partiu dia 17/12, estou muito triste, cada dia a ausência dele é muito difícil, me ajuda, Mayra. Ô, Fofuxa, olha só, a ausência física, realmente, ela é dolorosa. E tá muito recente, né? Dia 17 de dezembro. Hoje, inclusive, fazem 30 dias que meu pai desencarnou. E eu não sou ligado a essa data, não é? Eu sempre disse para vocês que eu não comemoro essa data e geralmente eu não faço as lembranças. Mas a minha irmã colocou foto dele, né? Minha irmã colocou foto dele no YouTube. E no YouTube não, no Instagram, e eu me lembrei que fazem 30 dias. Então, olha, a ausência física, ela maltrata. Ela maltrata porque quando a gente tem algo palpável, algo em que pegar, em que abraçar, o que escutar, fica mais fácil a comunicação. Se você está distante da pessoa, se ela está morando numa cidade e você em outra, você consegue também, né, essa comunicação. Você consegue essa comunicação, mas você já viu que perde um pouco da qualidade. Quando você tem que, por exemplo, vamos citar um exemplo, uma relação, um namoro à distância, geralmente é raríssimos os que evoluem para um casamento, para juntar os dois. Por quê? Porque mesmo que você tenha internet, mesmo que não entendi, depois eu respondo sua pergunta. Mas mesmo que você tenha, né, como se comunicar hoje em dia pela internet, pelo telefone, quando você passa a se comunicar só por esse meio, perde a qualidade na comunicação. Então, quando desencarna, perde também a qualidade na comunicação, porque nem todos conseguem fazer esse link, essa comunicação.
E é normal sentir a dor a primeiro momento, é normal sentir a falta, é normal sentir que tá faltando mesmo algo, tá faltando um tato, tá faltando, né, algo que a gente possa pegar, abraçar, cheirar. Mas nós devemos entender que isso é uma necessidade material nossa. Veja bem, a matéria sente falta da matéria. E o espírito sente falta do espírito. E quando você começa a trabalhar essa parte em você, você começa a perceber que o seu ente querido, que o seu ente amado permanece vivo, agora de forma espiritual. Então você começa a transformar a saudade material na saudade espiritual. E essa saudade espiritual... Eita, tu acabou. Aí, é que estavam limpando a lente do Instagram, gente. Desculpa, aqui é tudo bem. Estavam limpando a lente do Instagram para ver se deu uma melhorada. Sim, tava meio sujo, né? Então, quando você transforma essa saudade material numa saudade espiritual, não é que deixa de sentir a saudade. Mas você começa a entender o verdadeiro valor da existência, que é a existência espiritual. Ai, o pessoal se assustou, viu, aqui? O pessoal se assustou. Todo mundo se assusta comigo com as coisinhas. Não pode fazer um barulho onde eu tô, que as pessoas já se assustam, não é? Que as pessoas já se assustam. Então, fofucha, essa é a nossa maior dificuldade, transformar a saudade material em saudade espiritual. A saudade espiritual não machuca. A saudade espiritual, ela não maltrata. É uma saudade que você tem as lembranças. Você tem as lembranças daquela pessoa, mas numa certeza de que vocês se reencontrarão. Numa certeza de que vocês terão uma nova vivência, uma nova chance. Olha o Joey, mas menino, do nada. Todo mundo se assusta quando isso acontece, não é? Eu ando com as pessoas, de repente eu não posso olhar. Você acredita que às vezes, sabe aquela parada que a gente dá, que a gente tá pensando no nada? A gente tá pensando em alguma coisa e de repente a gente fica parado assim, olhando para algum lugar? Se eu faço isso, todo mundo se assusta, já começa a perguntar, quem é? Quem é que tá falando com você? Tá vendo como são as coisas? Pois é, mas dessa vez foi alguém limpando o celular, viu? Porque tava meio embaçado. Ainda ficou também. Até eu agora achei engraçado, viu, gente? O barulho foi grande. Essa foi boa. Essa foi boa. Alexandra pergunta, seu pai já se comunicou com você? Não, Alexandra, não se comunicou e nem irá se comunicar diretamente, né? Diretamente comigo. Eu tenho uma regra, uma proibição. Eu não consigo essa comunicação com aquelas pessoas que eu tanto amo, com a minha família, por exemplo. Por quê? Porque seria uma regalia. Eu posso ter uma comunicação do meu pai ou de alguém da minha família, mas por intermédio de outro médium. Então eu tenho que fazer a mesma coisa que vocês. Eu tenho que procurar um médium, me escrever para as cartas e eu vou fazer. Isso é certeza absoluta que eu vou procurar. Já procurei pela minha avó, né? Já procurei pela minha avó e vou procurar pelo meu pai também. Mas até hoje eu ainda não recebi a carta. Sei que vai ser no momento certo, né? Maria, meu amor, Maria Wanda, você se sente mais perto de Deus na natureza? Eu acho que não só eu, como todo mundo, né? Eu me sinto mais perto da espiritualidade também, né? Eu me sinto muito mais próxima. Por quê? Ver espíritos, que na realidade a gente não vê espíritos, a gente vê perispíritos, né? Mas ver os espíritos não significa que sempre Mayra Rocha está em conexão com a espiritualidade. Se conectar com a espiritualidade é entrar na mesma vibração. E às vezes nem sempre a gente está. E quando você vai numa cachoeira, quando você vai num rio, quando você vai para a natureza, você sente a espiritualidade mais próximo a você. Você sente a espiritualidade
mais palpável, inclusive. Porque vocês sabem que os espíritos também têm uma matéria não tão densa quanto a nossa, não uma matéria tão densa, mas eles possuem também. Deixa eu ver aqui no YouTube, que o YouTube é pequenininho. Angélica Silva de Souza do YouTube pergunta: você sente seu pai e sua avó? Eu sinto sim, né? Eu vou já responder a sua também, tá? Eu sinto sim o meu avô, a minha avó, meu avô e meu pai perto de mim. Eu tive uma experiência uma semana depois do desencarne do meu pai. Eu já tinha voltado para Brasília e eu estava no meu quarto quando eu ouvi uns barulhos na porta. A porta estava fechada de chave, né? E eu ouvi uns barulhos na porta, como se fosse alguém batendo na porta. E como eu não vi, como não foi um espírito que eu consegui enxergar, eu pressupus, né? Eu pressuponho que fosse eles, um deles. E por algum motivo, na entrada, eu me arrepiei muito e por algum motivo, assim, dentro de mim, me dizia que era o meu pai. E eu comecei a falar com ele. Eu disse: pai, eu amo você. Se foi você que está aí perto de mim, quero que você saiba que eu te amo. Quero que você procure, se você está confuso, quero que você procure os espíritos de luz. E fui falando com ele. Então eu sinto sim. E eu sinto muito a minha avó. A minha avó eu sinto mais. Porque a minha avó foi uma grande conselheira minha, né? A minha avó foi uma grande conselheira, mas era uma conselheira que não tinha escolaridade. Então a minha avó aconselhava com exemplos. A minha avó dava força da forma que ela sabia dar. Muitas pessoas não sabem dizer eu te amo. Elas dizem eu te amo de outra forma. Então minha avó nunca me deixou fraquejar. Ela não era aquela que passava a mão ou que chorava junto com você. Ela te dava o que a gente chama no Ceará de carão, né? Te dava umas brigadas, né? E te botava pra cima. Fala: não, você foi criada para ser forte. Você foi uma mulher criada para lutar. Então minha avó dava força assim. E eu sinto muito minha avó quando eu tô passando por alguns períodos difíceis. Eu sinto muito a minha avó quando eu preciso de força, quando eu acho que estou fraquejando. Eu sinto a minha avó falar direto assim comigo, sabe? Nunca vi, como eu disse para vocês, não posso. Mas estou buscando outros médios e quero muito fazer uma visita ao Júlio Carvalho, né? Quando tiver a psicografia do Júlio, eu vou lá como uma paciente, como uma pessoa que quer receber uma carta do pai e da avó. E vou todas as vezes que precisar até que eu receba. Então sim, eu vou procurar sim, eu quero receber uma carta sim. Eu quero saber como estão, com quem estão. Eu quero poder saber deles, o que eles estão achando do meu trabalho. Enfim, a mesma coisa que vocês. E eu vou quantas vezes precisar, né? E escolhi ir ao Júlio Carvalho, que eu gosto muito do trabalho do Júlio e sinto uma afinidade, sinto uma confiança. Mas isso que eu tô falando para você não é porque eu sei diagnosticar mediunidade de ninguém, não. É aquela confiança que muitos de vocês sentem em mim, aquilo que é de dentro, né, do coração. Então eu vou sim e vou todas as vezes que eu precisar até encontrar uma carta deles. Ou um recadinho também deles. A carta ou o recado nem precisa ser escrito para mim, na verdade. Eu quero ouvir do médium, né, algo sobre eles também. Meu café aqui, ele esfria rápido, gente. Vamos lá. Mayra, como a espiritualidade age num plano mais macro com relação às injustiças sociais? Tem como ter esperança em mundos melhores? Isso é possível de acontecer? Tenho muita dificuldade de esperançar. Um beijo, Raquel. As injustiças sociais, né? Você imagina, quando se é criado, quando foi criado, né, a humanidade, quando nós fomos criados. Nós somos criados ainda numa natureza mais rudimentar. Nós somos criados ainda muito
muito respaldado quanto ao amor ao próximo. A primeiro momento, nós somos criados mais, digamos assim, egoístas, pensando na nossa sobrevivência. Nós não tínhamos ainda, o Júlio é de Pratinha, tá, gente? Acho que é Instituto Amor, o nome da casa do Júlio. Nós fomos criados ainda, né? Nós somos criados ainda de uma maneira a pensar no nosso próprio eu. Ou seja, lá atrás, nós somos criados para nos preocupar conosco. Nos preocupar conosco. Então, a humanidade já nasce assim, um pouco egoísta e primeiro pensando cada um em si. Só que com o passar do tempo, nós fomos nos relacionamos uns com os outros e aprendendo que nós devemos nos ajudar se a gente quisesse ter uma qualidade de vida, se a gente quisesse ter uma vida feliz. Então, se você pensar no início da humanidade, se você pensar, digamos, na Idade Média até hoje, onde nós vivemos, há uma grande evolução. Os mundos melhoraram muito e já existem mundos que são evoluídos, né? Esse nosso é um mundo de expiação. Há mundos de regeneração e por assim adiante. Então, o nosso mundo ainda é de expiação, mas até ele mesmo já melhorou, já evoluiu muito, já evoluiu bastante. Basta que você comece a pensar na Idade Média, quando as pessoas eram torturadas e mortas com mais facilidade, sem nenhum escrúpulo. Basta que você imagine o início de quando a gente começou a ter as religiões, a poder propagar a nossa fé. Muitos de nós foram queimados, os cristãos jogados, né, dentro ali das arenas. Então o mundo já evoluiu muito e para o bem. Esse sentimento que nós temos de que o mundo não melhora é porque muitas vezes nós só consumimos as coisas ruins, né? Nós só consumimos as notícias ruins, os fatos odiosos. Existem muitas pessoas trabalhando para o bem. Existem muitas coisas boas acontecendo. Eu tinha uma preocupação muito grande, que era na época do Covid. Por quê? Porque como a gente não conhecia o que estava acontecendo, aquela doença, né, que era nova aos nossos olhos, nós entramos numa vibração de esperar sempre o ruim. Sim, aconteceu muitas coisas ruins, muitas mortes, muitos desencarnes, muitas coisas que não são agradáveis, né? Não são agradáveis. Então eu tinha uma preocupação danada com a televisão, com a internet, que estava assim divulgando sempre os acontecimentos ruins, sempre, principalmente as coisas que aconteciam devido ao Covid, o fechamento de lojas, né, pessoas passando necessidade, mas não divulgavam também a corrida para se achar uma vacina, não divulgavam a evolução para se achar essa vacina, não divulgavam, né, as pessoas que estavam indo às ruas ajudarem, as comunidades, as ONGs, não divulgavam o lado da solidariedade, não estavam divulgando. Então a gente estava focado no lado negativo daquela doença, a gente estava focado na nossa desesperança, estávamos nos focando às vezes na culpa, focando em tudo que era negativo e deixando de lado o lado que era bondoso, da solidariedade e de tudo isso. Acontece isso conosco. Você liga um jornal muitas vezes, tudo bem, nós precisamos ficar conectados, saber das notícias, saber das políticas, né? Saber de tudo que acontece. Mas a gente não pode consumir só isso. Há de ter equilíbrio para que a gente não tenha a sensação, de que só coisas ruins acontecem. Não, acontecem muitas coisas boas, acontecem muita coisa que está fazendo a gente evoluir. Nós temos mais amor ao próximo hoje do que nós tínhamos na Idade Média. Nós temos mais amor ao próximo hoje do que nós tínhamos há 100 anos. Você pode ter certeza que hoje há uma preocupação. Nós evoluímos hoje a um ponto de termos leis que protegem os animais. Há um tempo, se nem mesmo as mulheres, né, eram
respeitadas, eram tratadas bem. Imagine os animais há uma época atrás. Então é claramente visível a evolução da humanidade, a evolução do mundo, né? O trabalho dos espíritos para que esse mundo se transforme num mundo de regeneração, se transforme, né, num mundo amoroso. Sendo assim, há sim visivelmente a evolução, há sim visivelmente coisas boas acontecendo, né? Coisas boas acontecendo. O que a gente pode fazer? Melhorar, né? Melhorar a nossa conexão. Se a gente se conecta só com coisas boas, se a gente se conecta só com coisas que trazem para o nosso espírito boas coisas, a gente passa a ter uma visão melhor sobre o mundo e também sobre as pessoas. É porque, na verdade, a gente não pode só ver as coisas negativas e não também saber sobre as soluções que estão sendo dadas. Hoje nós temos leis que protegem mulheres, leis que protegem animais, leis que protegem todo mundo que era considerado, não era nem minoria em questão de quantidade, gente, mas era minoria porque vinculado a todas as outras opiniões que faziam as leis, que executavam as leis, elas eram tidas como minoria. Então houve sim uma grande melhora, uma grande evolução e nós estamos caminhando cada vez mais para nos tornarmos evoluídos. E para isso, o mundo vai precisar passar por várias transformações, por vários tempos de transformações, de um lado e de outro. Então, não é que só acontecem coisas ruins, é que a gente está começando a se abrir só para o lado negativo. Quando você só consome o lado negativo da televisão, o lado do ódio, o lado, né? Quando você não usa o seu tempo também com qualidade, você acaba pegando doenças como depressão, né? Se tornando depressivo, triste. Por quê? Porque está mentalmente e espiritualmente ligado a coisas ruins. Eu mesmo, quando eu estou com algum pensamento ruim, eu passo a caminhar, eu passo a ler, eu passo a estudar. Comida Caseira perguntou: por que parou de psicografar após as denúncias da UOL? Comida Caseira, eu não parei de psicografar após denúncias da UOL, até porque a UOL foi totalmente mentirosa, né? Como eu já disse para vocês. Sem medo nenhum de dizer aqui, nada do que foi dito naquele jornalismo foi verdade. E é justamente isso que a gente estava falando agora. Quando a gente consome coisas ruins e consome informações que muitas vezes são falsas, a gente se enche de coisa que é negativa. Nada daquela... Não foi denúncia porque a UOL não é ninguém para denunciar qualquer pessoa, né? E agora, qualquer coisa que venha dela, eu já desconfio se tem um outro lado. Então, não parei de psicografar e muita gente tem recebido recado de psicografia. Dentro da Casa da Caridade, fora. Tem alguém que me agradeceu aí, ó. O Michel me agradeceu por ontem. Por quê? Porque eu estava aqui, na Chapada, na Cachoeira, fui jantar e dei um recado. Então, não existe isso, tá bom, minha amada? Não parei de psicografar. Espero você ainda numa psicografia e qualquer outra. E pelo contrário, eu acho que a gente vai aumentar a psicografia. Acho que tá precisando de mais psicografias no mundo, de mais médios psicografando, tá bom? Então não tem nada a ver com a UOL. A UOL, na verdade, me deve um grande pedido de desculpa. E se fosse mesmo um jornal sério, honesto, faria esse pedido de desculpa sem ter que entrar na justiça. Mas já está na justiça e ela vai ter que me dar a retratação. E eu espero que quando eu puder me retratar, vocês passem também essa informação, como foi passada a informação mentirosa, não é? Mas isso são águas passadas. Eu espero só que a justiça haja e a gente continua o nosso trabalho cada vez mais firme, tá bom? Um beijo pra você, Comida Caseira. E todos vocês, em falar em psicografia, vão ter eventos na casa esse ano. Se inscrevam, vão para os eventos. Eu não faço psicografia só
no dia de psicografia não, tá bom, gente? Não tem essa limitação. É porque as pessoas não sabem isso, tá bom? Deixa eu ver. Mayra, como agir com pessoas que nos ofendem? Um beijo, Karine. Karine, uma coisa que eu aprendi espiritualmente falando é que o silêncio é sempre uma resposta amorosa, né? O silêncio é uma resposta amorosa e é uma resposta completa. Uma vez eu vi uma menina que falava sobre como não é uma resposta completa, mas ela estava falando em outro sentido. Ela disse que muitas vezes a gente diz o sim, né? A gente diz o sim para as pessoas quando a gente quer dizer o não. E ela disse que para melhorar a saúde mental dela, ela aprendeu que o não é uma resposta completa. Sim, quando alguém quer alguma coisa e você não quer fazer, você fala não e não tem que explicar, né? Não tem que inventar uma desculpa. Então, para mim, espiritualmente falando, eu aprendi que o silêncio às ofensas é uma resposta totalmente completa. Ela é completa porque existem pessoas que você não precisa e não merecem que você gaste um segundo do seu tempo explicando o inexplicável. O silêncio é uma resposta amorosa porque quando você fala com raiva, com ódio, no momento da agressão, você pode falar muito pior do que aquela pessoa te fez. E aí é muito melhor, como diz Chico, ser o ofendido do que ser o ofensor. Deus me livre, né? Deus me livre eu ter que lidar com esse peso de ofender alguém. É preferível ser a ofendida, porque cada um responde de acordo com seus atos. Agora, existe outra coisa que é muito mágica, Karine, que é distância amorosa. Quando eu digo que o silêncio é uma resposta completa, eu não estou dizendo para vocês que se deixem violentar. Existem outros aspectos materiais e outros aspectos espirituais, né, que você pode utilizar. A justiça da terra, ela deve ser utilizada. Esse conjunto de leis que é feito é para que a gente utilize mesmo, para que a gente possa se proteger. Jesus condena a vingança, a defesa não. Então, não revidem, procurem os meios legais e, se não for o caso, deem a distância amorosa. Algumas pessoas merecem apenas o nosso silêncio e já vai ser uma resposta extremamente amorosa. Então, quando você não tiver algo bom para falar para aquela pessoa, não haja no momento da raiva. Silêncio e siga. Haroldo um dia deu um conselho que realmente ficou marcado em mim. Silencia e trabalha. Silencia e segue sua vida. Graças a Deus, a gente não depende das pessoas que não gostam de nós ou que nos caluniam para seguir. A gente só depende de Deus para seguir, né? Então, se você foi caluniada, se você foi magoada, perdoe. E perdoe não porque essa pessoa merece. Às vezes a pessoa não merece. Às vezes a pessoa não quer. Às vezes ela acha que não errou com você. Então você perdoa é para se livrar desse peso. O peso da violência, o peso do ódio, o peso da calúnia tem que estar com essa pessoa que lançou e não com você. Então perdoe, porque você merece deixar esse peso para trás. Não porque essa pessoa merece. Perdoar não significa que ela não vai enfrentar as consequências dos atos dela, tá bom? Que às vezes as pessoas dizem, Mayra, vou perdoar e fica por isso mesmo. Não, gente. O perdão é para nós mesmos. O perdão é para que a gente não se magoe, que a gente não magoe as outras pessoas, entendem? Mas as consequências dos atos serão requeridos no plano espiritual e aqui nesse plano também. A vida é um restaurante, você não sai sem pagar. A gente está aqui num mundo de expiação. É um bumerangue. Se você dá amor, você recebe amor. Se você dá ódio, você também receberá ódio. Então você tem que saber o que planta para não ter medo do que colhe. Tina, um beijo, querida. Mayra, fale um pouco sobre a visão da espiritualidade em relação aos LGBTs. Tina, um beijo. Deixa eu te falar, ainda bem que você usou a palavra certinha, viu? Espiritualidade. Eu posso falar desse assunto sob a visão da espiritualidade, não
sobre a visão do espiritismo. Eu não falo em nome do espiritismo, eu não falo em nome, né, de nenhuma instituição, a não ser a Casa da Caridade, que para nós é uma igreja, é considerada uma igreja espírita. Então eu posso falar sobre a visão da espiritualidade que guia a casa, que me guia. A gente tem uma palestra no YouTube sobre a homossexualidade e eu posso dizer exatamente para vocês que não é nada a mais do que uma experiência terrena. É uma experiência que algumas pessoas irão passar. Algumas pessoas tendem a dizer que é uma expiação, um castigo. Isso é uma ignorância sem tamanho. Porque todos nós estamos neste mundo para expiar. Todos nós estamos sob expiação. Então, dizer que uma condição de uma experiência terrena é uma expiação, era dizer que todas as outras pessoas também não estariam passando por uma, e todos nós estamos. Então, eu acho que o mundo estava precisando de mais estudo, eu acho que o mundo estava precisando de mais amor, para entender que a vida alheia pertence à vida alheia, pertence àquela pessoa, não a você. Eu acho muito complexo que as religiões ou que as doutrinas preguem sobre um assunto que é particular das pessoas. A nossa orientação sexual pertence a cada um de nós. Nós não nos apaixonamos por um órgão genital. Você não se apaixona pelo órgão genital, você se apaixona pelo espírito da pessoa. Tanto é assim que é o convívio que faz com que você saiba se essa relação é boa, se essa relação é saudável. Não o órgão biológico com o qual aquela pessoa nasceu. Porque se fosse assim, estava ótimo. As relações, elas são complexas. Seja elas entre homem e mulher, mulher e mulher. Não importa, as relações são complexas. O que deve ser visto é o amor entre as pessoas, é o respeito nessa relação. O que a gente sempre elucida aqui, o que a espiritualidade sempre fala, é sobre a promiscuidade, é sobre você não tratar o seu corpo como um templo de Deus. Você precisa se respeitar até para que outras pessoas te respeitem. Você precisa respeitar o seu companheiro, a sua companheira, para que as pessoas olhem a sua relação e digam: esse é um casal realmente que anda bem. Não que a gente não vai ter o problema. Todo mundo que é casado, que namora, sabe que a gente vai se ajustando ao longo do tempo. E cada ano que a gente vive com alguém, a gente tem que se ajustar em alguns detalhes. Então não importa se essa relação é entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher. Isso não nos pertence. A orientação sexual das pessoas são delas. E a orientação sexual não é um castigo, não é uma expiação, não é exatamente nada disso. Ela é uma experiência terrestre. Ela é uma experiência que algumas pessoas irão passar. Assim como algumas pessoas passam a experiência terrestre de nunca se relacionar com ninguém, de realmente não ter vontade de se relacionar com ninguém. Assim como tem pessoas que têm algumas relações que não dão certo, até que vem uma e dá certo. Por quê? Porque trata-se de uma experiência terrestre. O que nós pregamos é o amor e o respeito. O respeito entre ambos e o respeito com o seu corpo e com você mesmo. E outra coisa, deixem as pessoas serem felizes. Hoje nós temos milhares de pessoas depressivas no mundo inteiro. E às vezes a tristeza que essas pessoas carregam, às vezes os traumas que essas pessoas carregam, é porque a humanidade, a sociedade tende a querer colocar as pessoas no molde delas. Deixem as pessoas serem felizes, deixem as pessoas serem o que elas são. Deixe as pessoas vivenciarem aquilo que elas precisam vivenciar. Isso não é uma questão de levantar bandeiras, porque não precisaríamos levantar bandeiras, defender algo que é natural. Uma vez eu fui perguntada, quando foi fazer essa live, eu fui perguntada: Mayra, fale sobre o problema. Não. Se for para falar sobre o problema, a gente tem que falar sobre problemas reais. É o problema da fome,
é o problema da guerra, é o problema da violência, é o problema de pessoas que estão precisando de saúde, é o problema de pessoas que estão precisando de estudo, é o problema da depressão, porque a depressão é uma pandemia. É uma pandemia hoje no mundo inteiro e preocupante, uma doença preocupante. Agora, as relações pessoais das pessoas, a orientação sexual da pessoa, se ela perturba você intimamente, se o seu amigo, seu vizinho, sei lá quem for, se a orientação dele te perturba, entenda, você está precisando de tratamento psiquiátrico. Não vamos falar em tratamento espiritual, porque se você vivenciasse a espiritualidade, você saberia que a espiritualidade é respeitosa nas relações entre as pessoas, é respeitosa na experiência que as pessoas têm que passar, escolhem passar, é respeitosa em tudo. E eu sugiro que as pessoas estudem mais. Muitas vezes as pessoas polarizam politicamente os assuntos. É necessário estudar o que acontece, é necessário entender que a orientação sexual não é uma escolha. Eles não escolhem isso. Imagine que essas pessoas, se pudessem escolher, escolheriam a farsa que muitos héteros vivem. Quantos casamentos héteros entre homem e mulher, que no Facebook é lindo, que no Instagram é lindo, e que dentro de casa é violência, que dentro de casa é desrespeito, que dentro de casa não tem amor. Então veja, essas pessoas iriam escolher uma farsa para poder viver na sociedade que ainda não aprendeu o que é amar ao próximo. Amar ao próximo é amar na sua completude. Eu respeito a orientação sexual do próximo, eu respeito as escolhas do próximo, eu respeito a profissão que ele escolheu, eu respeito tudo aquilo. E se isso me perturbar, algo que não pertence a mim, eu preciso me tratar. Eu tenho uma séria desconfiança de que aquele que cuida muito da vida do outro, ele desistiu de cuidar da sua. Pergunte a essa pessoa que critica você se as contas estão todas pagas, se ela já chegou no nível profissional que ela desejava, se o casamento está perfeito, se a criação dos filhos está de vento em polpa. Provavelmente não. Então é mais fácil apontar aos outros. O que a espiritualidade prega é sempre o respeito nas relações, o respeito e o amor. A sobra de amor, gente, nunca foi problema. A falta de amor é um grande problema. Então, eu não estou falando aqui sobre comportamento de A ou de B, porque as pessoas julgam as orientações sexuais pelo comportamento de alguns. Existe comportamento héteros terríveis, existem comportamento homos terríveis, e isso é da pessoa. Eu estou falando aqui sobre a vivência de uma relação e sobre respeito. Eu não precisaria falar tanto disso se realmente as pessoas procurassem se espiritualizar. Eu desafio um médium, eu desafio um líder religioso que tenha recebido uma orientação diferente, que não seja de amar as pessoas dentro das suas relações. Eu só posso amar, não posso interferir. Um dia me perguntaram, e se fosse seu filho? Uma mãe me perguntou, e se eu fosse seu filho, você ia aceitar? Assim, aceitar o quê? Fui eu que fui pedido em namoro? Fui eu que fui pedido em casamento? Foi você? Porque a gente só pode aceitar ou não o que é pedido a nós. Os meus filhos, eu só tenho uma única preocupação. Quero criar espíritos do bem, humanos do bem, homens de bem, que não façam mal aos outros, que trabalhem, que procurem, se educar e que procurem ajudar as pessoas. A orientação sexual deles não pertence a mim. E eu, como mãe, sempre vou amar, proteger e cuidar dos meus filhos. Porque o mundo já vai acusar, julgar e criticar. Então, essa é a questão quando me perguntaram. Aos meus filhos eu vou criar de uma forma em que eles sejam tementes a Deus, honestos, não façam mal a ninguém e que eu nunca tenha que chorar porque meu filho prejudicou alguém. Essa é a única coisa que eu não desejo. Do resto, é vida pessoal deles, eu vou amar, respeitar, cuidar e proteger até onde eu posso. É para isso que as mães e os pais têm a missão.
Criticar é do mundo. A gente acolhe, protege e ensina, tá bom? É isso mesmo, Tânia do YouTube tá falando. Mayra, eu pergunto se pagam as minhas contas, é isso. A Girlene fala, meus pais demoraram para aceitar, mas me amavam, me amam o mundo espiritual hoje e me demonstraram isso de todas as formas. Kelly disse, Mayra, meu pai foi um suicida há 30 anos. A possibilidade de já ter sido libertado pela fraqueza dele, com certeza. Funcionam para os nossos irmãos suicidas como funcionam para nós. É a nossa capacidade de nos entender, de nos regenerar, é a nossa capacidade de aceitar o que nós fizemos e que precisamos mudar, é a nossa capacidade que temos de entender qual é a nossa função espiritual, que nos tira dessas regiões que nós nos colocamos, esses estados de consciência que nós nos colocamos. Ah, das cartas. Gente, não caio nesse golpe. Eu tô tão triste. Eu tô muito triste com esses golpes que estão aplicando. Muito triste mesmo. Porque a gente não consegue conter. A gente vai denunciando as páginas, né? A gente vai denunciando, vai colocando BOs, mas eles vão mudando a página quando cai. Por favor, gente, não caiam, né? Não caiam nesse golpe. Mayra, eu cresci na igreja católica, hoje me identifico mais com a doutrina espírita. Estou na dúvida se a minha filha fará ou não a primeira comunhão. O que você poderia me dizer? Patrícia, o que eu poderia te dizer é que os nossos filhos, eles vão escolher o caminho espiritual que eles querem seguir. Quando você vai a uma cidade, existem várias maneiras de você chegar até ela. Às vezes existem 3, 4 caminhos diferentes. Tanto é que o Waze faz o quê? O Waze te diz o caminho que está melhor. O Waze te encontra um caminho. E nós temos um Waze aqui dentro. Nós temos um GPS aqui dentro que nos mostram qual é o caminho melhor para nós. Porque não há em caminhos religiosos, em escolha de doutrinas ou escolha religiosa, um melhor do que o outro, não há. Em todos eles nós enfrentamos dificuldades porque são seres humanos, são espíritos ali se amoldando. Mas os nossos filhos não nos pertence a escolha de qual caminho eles seguirão. Eu posso estar com eles, eles frequentam o centro espírita porque eu frequento, mas a escolha de qual será o melhor caminho será sempre deles e não meu, não minha escolha. Por exemplo, eu tenho um filho que ele vai todas as quartas-feiras na missa, que acontece na escola dele, que é uma escola católica. E eu tenho um menorzinho que já se intitula espírita. Então, um diz que é católico e outro diz que é espírita. Ao meu filho que é católico, ele já está querendo fazer primeira comunhão, ele quer se batizar, entende? Ele tem 8 anos hoje. Então, eu vou sim batizar esse meu filho na igreja católica, que é um caminho que aparentemente ele está tomando. Se ele quiser mudar lá na frente, né, por achar que não era o que é mais confortável, ele vai mudar e eu vou apoiá-lo. Então eu vou apoiar agora também. Se sua filha quer fazer a primeira comunhão, a única coisa que eu sugiro, né, é que esperem eles poderem falar, dizerem que querem, né? Agora sim, o batismo, se você quer batizar sua filha, não tem problema na igreja católica, batize, porque você está abrindo portas para as futuras escolhas dele, porque se ela for católica, ela vai precisar do batismo para fazer a catequese, ela vai precisar do batismo para fazer consagração, crisma, para poder casar. Então, eu tenho preparado os meus filhos para o que eles querem, desde que eles andem no caminho do bem, desde que eles andem com Deus, está tudo certo para mim. Então, o meu filho mais velho, eu não batizei nenhum dos dois, na igreja católica, claro. Mas o meu filho agora diz que é católico e que gosta. Então eu vou batizá-lo na igreja católica e vou dar forças
e apoio para que ele siga no caminho do catolicismo. Claro, respeitando todas as outras religiões, até porque eles convivem com o espiritismo desde que nasceram, né? E é isso. Então eu não acho que a gente tenha, né, que tirar dos nossos filhos o direito das escolhas. Se a sua filha decidir que gosta do catolicismo, batize ela, porque a doutrina espírita não é uma religião, ela é uma doutrina, né? Ela é uma doutrina, então batize, deixa ela fazer a primeira comunhão, tudo isso, não tem problema nenhum, gente, não há problema nenhum. Mas fazer a escolha por eles, né, não é complicado. Vilma, eu não entendi. Você botou, não posso aceitar que me culpe se criei as duas sozinha e só trabalhava. Vilma, eu não entendi qual foi a outra parte, tá? Não entendi, depois me manda de novo. Deixa eu ver aqui no Instagram. Mayra, Recife terá a fila do abraço? Vou ao evento com o coração cheio de fé. Queria receber um abraço do meu pai, por intermédio seu. Recife é dia 19 de abril e quem me conhece sabe que eu sempre abraço. São poucos os lugares que eu não abraço. Se tiver algo, por exemplo, se eu já tiver que sair para o aeroporto, algo desse tipo, mas eu sempre abraço, viu? Sempre abraço todo mundo. A fila do abraço é algo que eu gosto também, é algo que foi dado pelo Daniel desde do meu primeiro trabalho até hoje, tá bom? Então, com certeza você pode me abraçar sim. Sempre, sempre, sempre. Mayra, oi Érica, boa noite. Mayra, frequento o centro espírita, mas não tenho muito conhecimento. Essa semana aconteceu um evento estranho na minha casa com objetos. Sabe o que pode ser? Então, precisaria que você me contasse, mas os espíritos, eles têm grande influência. E se você abrir os olhos espirituais para ver, o ouvido para ouvir, você consegue sentir a presença da espiritualidade. Você consegue ter conexão com esse plano também, aqui no plano terreno, viu? Frei Luiz é dia 13, Osmar é dia 12 de abril. É de abril, gente? 12 e 13 de abril, Rio de Janeiro, e 19 de abril, Recife, tá bom? 12 e 13, Rio de Janeiro, e dia 19 de abril, Recife. Meu pai faleceu, Poliana, boa noite, no meu braço, e depois de 3 anos eu engravidei. Pode ser a reencarnação do meu pai? Poliana, pode ser. Não tem como eu dizer que é impossível. Pode ser sim a reencarnação do seu pai. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque na nossa ânsia, na nossa saudade, muitas vezes a gente quer ver sinais onde não tem. Essa questão da reencarnação é muito própria dos espíritos evoluídos que cuidam, né, desse serviço. Então eu não posso te dizer que não é, mas também não posso dizer que é, porque eu, Mayra, tive poucas revelações como essa quando tinha um objetivo. A minha mediunidade não alcança esse tipo de informação, tá bom? A não ser que tenha um objetivo muito sério para que eu possa saber. Até porque, gente, é uma complicação, né? Eu acho muito, muito temerário a facilidade que alguns médios têm de informar sobre reencarnações. Isso pode prejudicar, inclusive, as relações atuais. As pessoas podem tratar esses espíritos que estão reencarnados agora como uma pessoa que era em outra vida. Então, isso é um complicador, tá? Por isso que tem que ter um objetivo muito sério para que a gente possa, né, dizer. Kelly diz, ver vultos pode ser mediunidade? Pode ser sim. Pode ser que você esteja descobrindo uma mediunidade em atraso, né? Uma mediunidade na fase adulta. Algumas mediunidades, elas só desabrocham na fase adulta por conta de alguns processos que tem que se passar ou que muitas vezes fugiu de se passar. Nem toda mediunidade vem na fase de criança, tá? Um beijo pra Betinho, em Minas Gerais. Esse ano eu vou muito a Minas Gerais, né? Dona Lourdes, hoje não vai ter o terço não, tá bom? O terço volta na segunda-feira.
Pronto, muito bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que eu separei pra gente falar. Eu posso responder mais perguntas, eu sei que vocês gostam. Então, a não ser que vocês queiram que a gente faça essa live só com perguntas. Se vocês quiserem isso, a gente continua só com perguntas. É melhor, né? Porque até já passou um tempo. Quanto tempo de live já? Então a gente vai continuar com as perguntas, tá bom? Amanhã a gente fala sobre a carta de Tiago, que é muito bonita, tá? Então tá bom. O que eu vi passando ali foi falando sobre depressão. Pediu para eu falar um pouco sobre depressão. Vamos lá. Depressão é doença física. É o primeiro ponto para melhorarmos, é saber que ela é uma doença física. É uma doença que existe. Não é besteira, não é ilusão, não é falta de Deus, não é falta da espiritualidade e não é falta de fé. É uma doença física e como doença física deve ser tratado com os médicos, com a área da medicina, com a área da psicologia, da psiquiatria e com vários tratamentos hoje que nós temos terapêuticos que também podem ajudar. Logicamente, toda doença física tem um fundo espiritual e emocional. Isso a gente sabe. Toda doença física tem um fundo espiritual, mas ela não deixa de ser uma doença física. Portanto, não adianta só que nós procuremos os tratamentos espirituais para algo que é material. A matéria cuida da matéria, o espírito cuida do espírito. Então, você pode agregar o tratamento da depressão com o quê? Com o lado da medicina, com o lado do terapêutico, com o lado da psicologia e com o lado espiritual. Todos juntos para trazer um tratamento melhor, tratando cada qual aquilo que é o seu papel. Os espíritos tratarão o seu espírito, os médicos tratarão o seu corpo, os psicólogos tratarão o seu psique. É uma junção, gente, não precisa ser só um ou outro não, vamos juntar. Agora é importante que você compreenda que precisa fazer o tratamento medicinal, o tratamento de médicos. Porque a medicina, gente, é um milagre deixado por Deus. Sabe aqueles milagres que a gente quer acreditar como se fossem mágicas? Esses não existem. Agora Deus deixou o milagre chamado medicina, os verdadeiros milagreiros. Quando Jesus fez os milagres que você lê na Bíblia, que eu leio na Bíblia, se você parar para pensar, há o medicinal. Quando Jesus cospe no barro e passa no olho daquela pessoa que se entendia como cega, que muitas vezes podia estar com uma conjuntivite, podia estar com uma catarata, e ao passar ali o barro arranhou e melhorou e ela passou a enxergar, entenda, é conhecimento medicinal. Quem é que vem trazendo conhecimento medicinal para os médicos hoje? Não nasceu do nada, foi Jesus que veio trazendo esse conhecimento. Jesus é chamado médico dos médicos porque detinha não só as condições espirituais, mas as condições materiais. Portanto, muitas vezes o que Jesus fez foi com conhecimento medicinal. E é importante que você utilize. Deus deixou a medicina aqui para nos ajudar. Deus deixou a medicina aqui para que a gente tivesse uma qualidade de vida neste mundo muito melhor. Porque não é o querer de Deus que a gente sofra, é o querer de Deus que a gente passe pelo que a gente tem que passar da forma mais amorosa possível. É tão complicado quando a gente acredita que Deus é alguém tão vingador, uma entidade tão vingadora que diz só se sofrer que aprende. Não. Os sofrimentos que nós passamos hoje são de comportamentos nossos, não de Deus. Deus trouxe o instrumento da morte. Mas Deus não deseja que você tenha uma morte violenta. Deus não deseja que você tenha uma morte, sem nenhum amparo, sem socorro. Esse não é o desejo de Deus. Isso aí faz parte das nossas relações, dos comportamentos humanos. Deus não cria assassinos. Nenhum espírito vem com o seu compromisso reencarnatório de matar, de estuprar, de causar mal. Não pense nisso. Então, no caso da depressão, primeiro ponto é abrir os olhos, entender que você deve procurar. Vejam bem, não há vergonha em procurar ajuda. Eu, Mayra, penso assim, eu gosto da psicanálise, eu gosto de fazer análise. E eu, quando
preciso, e quando eu precisar, irei recorrer aos remédios da medicina também. Isso não me tira o lado espiritual de eu estar tratando também. Mas vamos ajudar também o lado espiritual. Vamos ajudar a espiritualidade. Porque muitas vezes, quando o corpo está sofrendo, quando o corpo está faltando alguma substância, é difícil que você consiga fazer com que o espírito reaja. Por quê? Porque é a casa do espírito, no YouTube travou que estão falando, tá, gente? Porque a casa do espírito é o nosso corpo. A casa do espírito é o nosso corpo. Precisamos tratar o nosso corpo. Eu, Mayra, quando passei por essa perseguição, ainda estou passando, mas quando eu passei pelo pior dessa perseguição, que eu me senti muito ruim, eu procurei a medicina. Eu estou tomando remédio até hoje e não há vergonha nenhuma nisso. É preciso ajudar a Deus, é preciso ajudar a espiritualidade. É irresponsabilidade e é um crime. Se você for em algum centro espírita ou igreja ou qualquer outro tipo de religião, que venham te dizer que largue o tratamento medicinal. É um crime e uma irresponsabilidade sem tamanho. Continuem seus tratamentos medicinais, continuem os seus tratamentos, né? Continuem os seus tratamentos com a medicina. Continue, porque é isso que Deus requer. E outro ponto importante é você entender que Deus te ama. É entender que o nosso Pai é um Pai amoroso, que a espiritualidade te quer bem. É entender que você pode e deve modificar a sua vida, sua caminhada, sempre que você precisar. Se o que está te deixando infeliz, se você sabe o motivo pelo qual você quer desistir de si mesmo, mude esse motivo, mude essa razão. Você pode mudar quantas vezes for necessário. Se há uma dádiva que Deus nos deixou, é justamente a mutabilidade, né? Nós podemos mudar, nós podemos traçar outras rotas, nós podemos mudar o nosso caminho, nós podemos simplesmente deixar pessoas para trás quando isso for contra a nossa felicidade, nós podemos deixar situações para trás, nós podemos mudar a rota desse GPS sempre que a gente precisar. Não deixem de ser felizes, não deixem de ser alegres, não deixem de fazer algo porque outras pessoas não gostam. E se você sente um vazio do qual você não sabe explicar, trate de preencher esse vazio. Nem todos nós sabemos qual é a nossa missão exatamente aqui na Terra, mas nós podemos procurar missões para preencher a nossa vida. A caridade, a ajuda ao próximo, o amor ao próximo, a ajuda ao mundo, sermos úteis, agradáveis, tudo isso é uma missão. Procure mudar a rota e procure achar uma missão. E saiba que todos os dias que você acorda nesse plano terreno, você é peça fundamental para esse universo. Porque se você não fosse peça fundamental para o universo, você não estaria mais aqui. Mas assim como uma bicicleta precisa da roda, do guidão, precisa do freio, de tudo isso, você é peça fundamental. Procure na caridade aquilo que está te faltando. Se são relações que estão te deixando doente, procure formar outras relações. Procure deixar pessoas para trás, sim. Quando fala, mas Mayra, prega a doutrina espírita, assim como as religiões, pregam o perdão. Sim, mas não pregam a violência. Há pessoas que querem estar com você apenas porque elas manipulam, mandam. Há doenças como o narcisismo aí presente e você não pode se deixar violentar. Eu acho muito bonito esse perdão, essa aceitação de carregar a cruz, de é seu karma, que algumas religiões ou alguns religiosos pregam, mas que quando as pessoas estão passando pela depressão, quando as pessoas estão tristes porque tem que carregar um fardo desnecessário, nenhum deles estão na sua casa. Quando os nossos irmãos desistem da sua própria vida por conta desse peso que são obrigados pela sociedade, pela religião a suportar,
Ninguém vai à sua casa para tentar impedir, para dizer o quanto você é vitorioso, para dizer o quanto você é necessário. Ninguém estará lá. Se amem também. Amará o próximo como a ti mesmo. Como vão amar alguém se vocês não se amam? A gente só pode ofertar para os outros o que a gente conhece. Então você precisa conhecer de amor para ofertar amor. Não se coloquem em situações de violência sexual, violência física, violência moral, violência psicológica, sob a desculpa religiosa. Não é isso que Deus quer de você. Ele não te fez tapete, ele te fez toalha de rosto. E não é que que esteja falando que qualquer briga, qualquer coisa que você tenha nas relações, você acaba. Não! Tem relações que podem ser consertadas. E tem relações e ciclos que precisam serem fechados. Tem relações que têm que serem encerradas. Para o bem do seu espírito e para o bem do espírito dessa outra pessoa. Há ciclos que precisam ser fechados. Então eu jamais vou pregar de forma religiosa a aceitação à violência, a aceitação a esse tipo de coisa que torna as pessoas doentes, depressivas, tristes. Jamais. Vocês nunca ouvirão de mim, porque não foi isso que eu aprendi com a espiritualidade. Não foi isso que eu aprendi com o Daniel. Não foi isso que eu aprendi com a Caterine e nem com todos os outros espíritos que me guiaram até agora. Eu aprendi o respeito. Eu aprendi o perdão, sim, mas eu aprendi o amor próprio. Eu aprendi o auto-perdão. Eu aprendi que existem ciclos que devem ser encerrados para o bem espiritual das pessoas que estão nesse ciclo. Às vezes, continuar dentro de um ciclo violento te torna mais culpado, te torna mais débitos espirituais do que ficar nesse ciclo. Então, gente, saibam definir quais ciclos devem ser fechados. É uma insistência em continuar ciclos que te arrasam. Mas quando você estiver depressiva, as únicas coisas que esses religiosos que te pregam segurar a cruz e aguentar seu karma, que vão te dizer é que você não está com fé. Vão colocar a culpa em você por estar assim. Vão dizer que é falta de trabalho, que é falta de caridade, que é falta de Deus. Entenderam? Então, por gentileza, pratiquem a espiritualidade da forma certa. Jesus nunca aceitou violência, tanto não aceitou que quando buscaram ele para ele ser morto, que os apóstolos queriam desabanhar a espada, ele disse, não, guarde, porque eu irei. Jesus fez esse sacrifício de vida para que eu e você pudéssemos não ser violentados. Jesus foi violentado para poder eu e você termos a opção de saber encerrar ciclos. Pela misericórdia, se você está hoje numa relação violenta, se você está numa relação hoje que te prejudica, se hoje a sua depressão, sua tristeza for por causa dos outros, feche esse ciclo com os outros. Deixe pessoa para trás. Deixe situações para trás. A minha religião não está me agradando, mude a rota. O meu parceiro não é violento, pronto, encerre aquela relação e vá viver a sua vida. Mulheres morrem todos os dias. Pessoas são assassinadas todos os dias por suportar o que é insuportável. Feche ciclos, ou então esses ciclos vão fechar você. E aí você não consegue mais se abrir para a vida. Sejam felizes. Sejam felizes. Se a orientação sexual sua está trazendo pessoas que estão te julgando e você não está sendo feliz, encerre essas relações com essas pessoas e vá ser feliz. Deus te quer feliz. Seja uma boa pessoa, temente a Deus. Tente não praticar o mal, tente não prejudicar ninguém. Tente sempre ser caridoso, sempre ajudar as pessoas e sempre domar as suas más inclinações. Ore e vigie os seus passos e assim vocês estarão no caminho cristão. E aí nem vai importar se você segue religião ou doutrina. O que vai importar é que você exerça, tá bom? Então, bem, vamos encerrar nossa live de hoje, nosso terceiro dia do bloquinho. Amanhã é o último dia do bloquinho e a gente encerra o nosso carnaval. Mas já vai ter despertar,
Então a gente vai estar junto de novo logo, logo, todos os dias. Nos ajudem com os kits escolares, porque a gente não conseguiu a nossa meta, mas conseguimos muito. Hoje faltam 590 kits para que a gente possa encerrar a nossa meta dos 2.000 kits. Nos ajudem, R$ 62,30 para comprar. E se você quiser mandar para a Casa da Caridade os materiais, também pode mandar pelos correios ou deixarem lá, tá bom? Podem, o Grupo Amor que Não Se Mede está fazendo várias rifas para nos ajudar a comprar. Tem sido nossa ajuda nesse processo aqui, junto com os outros grupos que estão doando. Então, por favor, nos ajudem. Quero agradecer, inclusive eu vi as madrinhas das duas novas pessoas que estão com câncer, que entraram agora no projeto para receber. Muito obrigada a vocês duas que amadrinharam mais 2 pessoas esse mês. Que Deus possa abençoar imensamente vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um. Até amanhã, às 19 horas, com o bloquinho da Mayra Rocha. Eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijo pro Instagram e um beijo pro YouTube.